Todo comportamento ele parte única e exclusivamente de uma situação: a aprendizagem. Seja o comportamento que a gente deseja ou seja o que a gente não deseja. Quando a gente não deseja, a gente chama ele de problema. Então, todo problema de comportamento, no fundo, tem relação com a aprendizagem. Aqui eu quero te mostrar que não tem certo ou errado, mas aqui a gente está num momento que ele é totalmente estratégico. Ele envolve nós entendermos como que funciona a mente do cachorro, como que funciona a aprendizagem, para daí sim nós irmos com a mão na massa. O maior problema é as pessoas quererem melhorar na operação da situação, ou seja, vou fazer uma atitude para melhorar sem entender o básico, que é como funciona a coisa. Então, numa operação militar ou em um ambiente corporativo, existem 3 níveis de atuação. Um primeiro nível é o nível estratégico, que é onde entende-se o que ou como a coisa vai acontecer e também por que ela vai acontecer. Assim que é compreendido isso, passa-se a um novo nível, que é o nível tático, que é como nós vamos executar essa ação. Como que eu vou, de uma maneira militar, por exemplo, entrar em um ambiente? Como que eu vou, na minha empresa, criar uma nova estratégia? É o ambiente tático. Como que ele vai ser executado? E por último, entra, depois que existiu o planejamento estratégico, depois que a decisão tática foi direcionada, vem para o momento operacional, que é como vai ser operada aquela ação, como ela vai ser de fato executada, quem vai fazer, quando, onde, de que forma, com quais critérios. Então, nesse momento, nós estamos na fase estratégica. E nessa aula eu quero te mostrar exatamente isso. A partir dessa informação, você vai entender como o mundo do cachorro funciona. E aqui a gente está falando de cachorro, mas isso é a psicologia comportamental. A ciência do comportamento funciona dessa maneira. Então eu quero te ajudar a entender reatividade, posse por recurso, xixi no lugar errado, pular nas pessoas, a partir de um fundamento básico, que é a aprendizagem. Então vamos entender o seguinte: um indivíduo, um cachorro, ele nasce com o mundo sendo um ambiente neutro, ou seja, nada existe. Ele é um livro em branco. Naturalmente, ele sendo um livro em branco, ele vai começar a ser escrito. E ele funciona dessas 3 maneiras. Aqui eu vou focar nessas 2 formas, mas é importante entender que isso aqui existe porque você vai ouvir falar muito sobre isso, que é o condicionamento. O que seria condicionamento? Condicionamento nada mais é do que a conexão entre um estímulo, ou seja, um gatilho, uma coisa, e uma resposta, que significa o que aquela coisa representa. Então, por exemplo, caneta, isso é o estímulo. Resposta, risca. Como consequência, eu consigo escrever. Então, o cachorro ele vai aprender isso naturalmente, faz parte da espécie, ninguém precisa ensinar. Só que sabendo que isso aqui existe, nós usamos ao nosso favor. Eu vou condicionar coisas que eu quero. Então tem coisas que o cachorro vai condicionar. Por exemplo, a campainha da casa. Por exemplo, a chegada de uma pessoa. Quando você pega a coleira para ele passear, ele fica totalmente feliz. Ou seja, se você não ensinou para ele essas coisas, ele aprendeu sozinho. E ele aprendeu através do condicionamento. Mas eu quero te mostrar essas 2 coisas principais, que é a partir disso que existe problema de comportamento ou não. Então, se o cachorro é um livro aberto e ele começa a ser escrito, ele começa a escrever 2 coisas. Uma coisa é o que nós vamos chamar de habituação. O que seria isso? Aqui significa se acostumar. Vou até escrever aqui, acostumar. Significa que o cachorro passa a se acostumar com certos estímulos. Para que isso serve?
Basicamente, um organismo, ele precisa manter a sua integridade física. A vida, ela funciona assim. Nós vivemos para manter nossa integridade física. Como humanos, nós tendemos a procurar o máximo e melhor possível para fazer isso. Eu escolho um bom trabalho para que eu tenha um bom salário, para que eu tenha um bom lar, uma casa, para que eu tenha alimento adequado, para que eu tenha vestimento adequado, para que eu consiga, através disso, ter um relacionamento adequado. Isso é para que eu preserve a minha vida. Além disso, além da preservação da minha vida, eu tenho de maneira biológica, natural, a preservação da minha espécie. Então, todos esses elementos facilitam a perpetuação da minha espécie. Porque se eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa alimentação, eu tenho uma boa vestimenta, eu encontro alguém que tenha essa mesma conexão e me relaciono com essa pessoa. A partir disso eu tenho proliferação dos meus indivíduos, né? A prole em si. Então o mundo funciona para a preservação da integridade física. E esse elemento é fundamental. Eu achar que qualquer coisa não é uma ameaça. É assim que funciona o cachorro. Então ele precisa aprender que isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui também não é uma ameaça, apesar de ser muito parecido. Isso aqui não é uma ameaça. Então, a habituação, ela se dá quando aquele estímulo qualquer vira neutro. Como que ele vira neutro? Não trazendo nada como ameaça à integridade física. Tá? Então, a habituação significa se acostumar com as coisas. Por isso que quando o cão chega na nossa vida, quando ele é filhote, quando ele nasce, ele aprende que o mundo, ele funciona de determinada forma. E nós somos os responsáveis por ajudar ele a se acostumar. Se eu sei que ele vai viver coisas na vida dele, eu preciso ajudá-lo a entender, antes que ele aprenda sozinho, que certas coisas não são um perigo. Como que isso funciona? Na melhor fase da vida dele, onde o cérebro dele está formando, ele precisa não sentir medo, que é uma emoção. Ele precisa não sentir raiva, que é uma emoção. Ele precisa não sentir algumas coisas que estão relacionadas ao nosso mundo. Então nós precisamos mostrar para ele os barulhos, os cheiros, os objetos e especialmente os indivíduos que vão viver naquele mundo dele. Outros cães, por exemplo, outros animais, um gato, um passarinho, uma tartaruga, uma galinha, um boi, uma vaca, animais que são parte daquela vida, né? Tem cães que vão conviver, por exemplo, com uma iguana, beleza? Vai de cada família. Assim como, qual outro indivíduo existe? Um indivíduo humano, só que pequeno, uma criança, um idoso, que normalmente associa-se a um idoso. Muitas vezes eles usam uma ferramenta, uma bengala, uma cadeira de rodas, um andador. Então, se eu sei que o mundo do cachorro vai ser assim, eu vou estabelecer no mundo estratégico tudo que ele vai precisar aprender. Para isso, ele começa a habituar. A habituação, ela é associada através de um recurso que é natural para o cão, mas que é bom. Naturalmente bom. Toda vez que eu associo algo bom para ele a um estímulo que ainda é neutro, isso aqui não significa nada, ele tende a acostumar isso aqui. Por exemplo, eu posso oferecer para ele um petisco quando ele vê uma vassoura, por exemplo. Nunca viu vassoura, ele vê a vassoura. Eu posso oferecer um petisco para que ele normalize isso. Num primeiro momento, ele é um indivíduo que precisa sobreviver, lembrem disso. Ele precisa proteger a integridade física. Ele vê a primeira vez uma coisa que ele não conhece. Naturalmente, qual é a resposta? Dúvida. Ele não sabe o que é aquilo. Ele não sabe se aquilo vai atacar ele. Ele não sabe se aquilo vai ficar no lugar. Ele não sabe o que vem daquilo. Só que se eu associar uma coisa boa a um estímulo neutro, que é para ser neutro, eu tenho o quê? Um indivíduo que se acostuma com o estímulo. Pegou a visão? Exacerba isso para qualquer elemento. Um aspirador de pó. Então vassoura não faz barulho, né? Mas um aspirador de pó faz.
Então vamos pensar, aspirador de pó, vamos pensar naquele, né, que é uma caixinha, uma mangueira e a pessoa puxa pela casa e ele vai andando. Opa, por que não ser atacado por aquele bicho, sendo que eu não sei o que é? Então o cachorro faz o quê? Ele antes tem a dúvida. Então antes que ele tenha a dúvida de maneira negativa, eu vou associar algo bom ao estímulo, que ele se acostuma. A partir do momento que o cachorro entendeu isso, vamos pegar essa caneta. Isso aqui é o aspirador. E isso aqui, vamos supor que seja o secador de cabelo. Isso aqui não é exatamente isso aqui, mas isso aqui é muito parecido com isso aqui. Então, um aspirador de pó tem um fio? Tem. O secador de cabelo também tem. O aspirador de pó faz barulho? Faz. O secador de cabelo também faz. O aspirador de pó, ele suga, né? O vento, ele é puxado. O secador de cabelo, o vento é empurrado. Mas discriminar isso é um pouco difícil para o cachorro. Ou seja, são bem parecidos. A diferença é que o aspirador de pó segue pela casa, o secador de cabelo não, né? Mas em algum momento o cachorro vai conhecer o soprador lá no banho e tosa, que o soprador vai perseguir ele, porque ele precisa ser secado. De qualquer maneira, acontece o quê? Se eu quero que o cachorro associe isso aqui como uma coisa boa e que ele escreva no livro dele que aquilo ali é uma coisa boa, eu habituo, eu torno uma coisa boa junto com isso. E numa fase de construção de aprendizagem, eu vou criar o hábito, que é um elemento importante para a aprendizagem, só que não está relacionada diretamente com um mecanismo de aprendizagem. Hábito é o quê? Uma atitude reproduzida várias vezes. Então, se ele tem que se habituar com um estímulo, ele vê isso aqui todos os dias, rapidamente ele se acostuma. Então, o cérebro do cachorro, ele se comporta dessa forma. Ele vê um estímulo, se acostuma com ele e a partir disso ele generaliza, que é uma outra resposta, tá? Vou escrever aqui. Então, o cachorro passa a entender que ele se acostumou com isso, tudo que é parecido com isso, ele se acostuma também. Um aspirador de pó, com um secador de cabelo, com um ar-condicionado, com um ventilador, com um soprador lá do banho e tosa. Então existem elementos que são muito parecidos e com o tempo, se o cachorro se acostuma com um, ele tende a se acostumar com o outro. Vamos a um outro exemplo. Uma pessoa, você é a principal referência do seu cachorro. Você pode ser vou pegar eu, né? A minha descrição. Eu sou uma pessoa, sou um adulto, que eu uso óculos, me visto com camiseta, calça e tenho meu cabelo para cá e o meu tom de pele é esse. Essa é a referência do meu cachorro. Ele me vê todo dia e eu associo que eu sou uma coisa boa. Afinal, eu trago para ele comida, eu trago para ele carinho, eu trago para ele passeios, eu trago para ele brinquedos. Ele associa a mim como uma coisa boa. E aí eu tenho uma namorada. A minha namorada, de fato, ela é desse tamanho aqui. Ó. Ela é baixa, ela é japonesa, um tom de pele mais claro. Ela tem cabelo ruivo, ela usa óculos. Ela não sou eu, mas ela é muito parecida comigo. Se ela oferta coisas boas, naturalmente o cachorro se acostuma com ela. E aí eu vou formando como se fosse um trenzinho. Cada nova pessoa, cada nova pessoa vai se associar e vai formar um mundo acostumado. Depois que o cachorro se acostuma, isso aqui vira, vamos chamar de neutro. Vira neutro. Então significa que pessoas são neutras. E aí aqui eu preciso associar uma criança, um idoso, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais magrinha. Se eu tiver na minha família uma pessoa deficiente, com necessidades especiais, preciso habituar. Se eu tenho na minha família um bebê, preciso habituar. E aí acontece o seguinte, depois que todo mundo está acostumado, o cachorro tende a neutralizar. Ou seja, se cada coisa boa não me oferece risco, eu vou acostumar como isso sendo neutro. Só que aí a gente tem um outro elemento
na aprendizagem, entendam. Isso não é um depois do outro. Tudo isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente está num ambiente estratégico. Estamos entendendo como funciona a coisa. E aí a gente tem um outro elemento. E aqui é onde nós temos que ter a nossa principal prioridade. Não é na habituação. Isso aqui é extremamente importante. Eu preciso habituar o cachorro ao mundo. Só que isso é o preocupante. Que significa o quê? Sensibilização. É a hora que o indivíduo se torna sensível a algo. Lembra que eu falei? O organismo biológico tem como prioridade preservação da vida e da espécie. Eu preciso então saber que no mundo coisas não vão me trazer risco. E se trouxerem, eu preciso estar preparado para elas. Significa o quê? Eu tenho um estímulo, deixa eu pegar um estímulo diferente aqui. Pronto, achei um estímulo muito legal. Então eu tenho um estímulo, que esse estímulo, ele não é nada. Só que a partir de agora, esse estímulo faz isso aqui, ó. Muita gente já deve ter visto isso ou testado isso. Olha que eu vou mostrar o problema. Isso aqui é um elemento duvidoso. Isso não é nada. Mas a partir do momento que eu faço essa ação gera um efeito. Esse efeito é o quê? Ameaçador. Naturalmente, se eu não lido bem com o barulho, com o cheiro, então ó, olha o som que isso faz. Tudo isso aqui tem um cheiro. Então eu crio uma associação que está relacionado a um estímulo e uma resposta vindo disso. Logo, isso pode ser algo bom ou ruim. O que vai direcionar se é algo bom ou ruim? A habituação ou sensibilização. Se eu associar isso a uma coisa boa, isso facilmente pode virar acostumado e se torna neutro. Só que se eu pego e crio uma condição no qual eu faço o indivíduo achar que isso é um risco à vida dele, eu estou criando sensibilização. E o risco não é você que está causando apenas, é a interpretação do indivíduo. Então vai ter vezes que vai acontecer o quê? Eu não estou entendendo por que ele está com medo disso aqui, sendo que eu não fiz nada para ele com isso aqui. Você pode não ter feito, mas ele se sentiu ameaçado por isso. O seu trabalho é tornar isso. Só que o problema é o seguinte, a forma que você conduz, em vez de tornar isso habituado, se torna sensível. Aí você quer ajudar ele a gostar disso, você fazendo o quê? Indo na direção dele. Não, aceita. Naturalmente, com uma resposta fisiológica, se o cachorro não sabe o que é isso, o que vem? Dúvida. A dúvida vai fazer ele? Tô fora disso aqui. Então tem cães que são mais corajosos e tem cães que são menos corajosos. Então cães mais corajosos facilitam. Cães menos corajosos dificultam. Então a sensibilização significa eu preciso ficar ligado a estímulos que são ameaçadores para a minha sobrevivência. Então vamos pensar, o que diferencia Deixa eu pegar, um exemplo prático. Isso aqui é um cabo, tá? Um cabo HDMI. Eu tenho medo disso? Eu, Pedro, não tenho medo, porque eu habituei isso aqui. Só que, se eu estou andando no meio de uma floresta, estou fazendo uma trilha, e me aparece um negócio assim, o que diferencia isso de uma cobra? Quase nada, né? Isso aqui é uma coisa comprida, se mexe, só não se mexe sozinho, né? Porque eu estou mexendo, mas às vezes a cobra está lá paradinha. O que diferencia? A minha aprendizagem. Então significa que se eu estou em casa e eu vejo um cabo, isso é normal. Se eu estou num ambiente que é a floresta, eu vejo isso, opa, eu fico vigilante. Por quê? Preciso sobreviver. Se isso for uma cobra, eu preciso estar rapidamente preparado para fugir disso aqui ou lutar com isso aqui. Então, quando a gente tem esse elemento sensibilização, eu começo a mostrar para o meu cachorro coisas
que ele precisa estar sensível para ele se proteger. Só que quando a gente tem um mundo humano e a gente não prepara o cachorro para nada disso, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Eu só trago o cachorro para a vida e deixo ele ser cachorro. Ele vai decidir o que ele se acostuma e ele vai decidir o que ele se sensibiliza. Só que a sensibilização não é apenas para algo ruim, é também para algo bom. Então tem coisas, vamos colocar aqui para diferenciar do bom, legais e coisas não legais. Coisas legais, eu preciso estar atento, porque se eu perder a oportunidade, eu perco aquela coisa. Por exemplo, vamos passear? Pum, pego a coleira. O cachorro associa, através de estímulo e resposta, que a resposta é, depois que ele pega aquele treco, eu vou para a rua. Amo ir para a rua? Ele pegou, já sei o que é. Então, significa que quando eu pegar a coleira, apesar de ele estar acostumado com a coleira em si, né? A coleira fica lá na parede, pendurada, ou em algum lugar quietinho. A coleira está lá, de boa. A hora que eu pego, eu virei um novo estímulo. Significa, isso aqui é a minha prioridade. Ele pegou aquilo, ele vai para a rua. O que o cachorro faz? Fica felizão. Então ele está sensível a ver você ir na direção da coleira e pegar a coleira. Porque ele está sensível a coisa legal. Isso acontece com as coisas não legais. Então vamos supor que uma pessoa X causou um estímulo. Uma pessoa X causou um estímulo no cachorro. Porque você viu na internet que você joga borrifa uma água na cara do cachorro para ele parar. O que o cachorro faz? Ele associa o estímulo à resposta. Ele associa que isso aqui causa uma sensação ruim nele. E veio de quem isso aqui? Sozinho? Não, porque isso aqui está parado lá. O ser humano foi lá, pegou e... E aí ele associa o seguinte, o ser humano causa isso. Logo, eu preciso estar sensível ao ser humano. Se uma pessoa faz isso, o que me garante que outra pessoa não faz? Então ele se torna sensível para outra pessoa. Aí a gente tem o quê? Generalização. Então a cadeia, o trenzinho que a gente fez para habituação de coisa boa. Cadê meu outra caneta? Então, o trenzinho que eu fiz de coisas boas, e é um trenzinho gigante, acontece também de coisas não boas, coisas não legais. Então vamos pensar, isso partiu de um ser humano. Esse ser humano parece esse ser humano, que parece esse ser humano. E aí o cachorro passa ao quê? Reagir para as pessoas. Então, se a gente tem o condicionamento, o estímulo e a resposta, significa que se aquele estímulo causa aquela resposta, eu tenho uma cadeia de informações. Então, o nosso papel, quando a gente direciona um problema de comportamento como certo ou errado, ou um mau comportamento e um bom comportamento, no fim das contas eu estou falando de um processo de aprendizagem. Você pode não querer aceitar essa informação, mas isso é um fato. Isso não é uma opinião do Pedro. Isso é o que os maiores centros de pesquisas da aprendizagem do mundo definiram como critério de aprendizagem. Existem muito mais formas, mas de maneira simples, é isso que eu quero trazer para você. Eu preciso que o meu cachorro se acostume com uma coisa que ele não se relaciona bem, eu preciso habituar. Além de habituar, ou seja, além de acostumar, eu preciso ajudar ele a entender que se acostumar tem que ser um hábito. E isso depende de você. Definir a rotina, os hábitos do cachorro. Que horas ele vai comer, que horas ele vai dormir, que horas ele vai brincar, que horas que ele vai ficar calmo, que horas que ele vai aprender. Duvido que na sua rotina você tenha um momento do dia que você fala, agora eu vou ensinar o meu cachorro. Só que você não ensina o seu cachorro, só que você está cobrando uma aprendizagem. Só que aí você vai ter que voltar e ver
o que meu cachorro aprendeu relacionado àquilo. Então, se você tem um problema de comportamento, por exemplo, o seu cachorro não gosta de outro cachorro. Simples, ele sensibilizou o cachorro. Aí a gente define, ele sensibilizou como uma coisa legal, ou seja, se o cachorro vê outro e fica felizão e quer brincar, aí ele fica agitado, ou como uma coisa não legal. Ele viu o outro cachorro ameaça a integridade física e ele reage de uma maneira agressiva. Significa que ele está sensibilizado. O seu trabalho é o quê? Habituar. Só que não é tão simples assim. Por isso que a gente está num elemento estratégico, tá? No elemento tático, não é aqui que a gente vai resolver. Elemento tático eu vou explicar daqui a pouco. Então a gente tem sensibilização, mas para que eu possa melhorar, significa o seguinte: se o meu cão já escreveu no livro dele tudo que ele está acostumado, e escreveu no livro dele tudo que ele está sensibilizado, a aprendizagem foi formada. Quando que isso ocorre? Nos primeiros 6 meses da vida do cachorro. 6 meses é o limite que nós temos para ter facilidade na melhora do comportamento. O que isso significa? Significa que eu não vou melhorar se meu cachorro tem 2, 3, 4, 5, 10 anos? Pode melhorar sim, só que a facilidade de melhoria é bem menor. Então é mais fácil até os 6 meses. Quando que é muito fácil? Os primeiros 100 dias de vida do cachorro. Ah, Pedro, mas eu peguei meu cachorro do canil com 90 dias. Ah, Pedro, mas eu peguei o cachorro eu adotei um cachorro com 6 meses. Se você não fez isso, alguém tem que fazer. Se você comprou de um canil bom, ele deve ter feito isso. Se você pagou muito caro no seu cachorro, muito caro, vou definir o que é muito caro. Se você pagou mais de 3 mil no seu cachorro, dependendo da raça, né, vou melhorar, 6 mil, se você pagou mais de 6 mil, isso aqui deve ter sido feito. Do contrário, sinto muito, não vou entrar nesse mérito agora. Porém, se com 100 dias você tem a oportunidade, sua missão é fazer isso aqui e reduzir que ele fique sensível a coisas que não deveriam ser. Um aspirador de pó que faz parte da vida dele, uma criança que faz parte da vida dele, um cachorro que vai fazer parte da vida dele, assim como diversas coisas que estão relacionadas à sua vida. Tá, quero viajar de helicóptero. Opa, então habituação no helicóptero. Mas ele vai só no helicóptero? Não, eu posso criar uma cadeia de condicionamento, por exemplo, uma caixa de transporte ou uma cesta de transporte. Opa, o cachorro associa que a cesta é incrível. Onde eu colocar a cesta, ele também vai criando cadeia de conexões, que é onde ele habitua. Quero que o meu cachorro viaje de avião, mesmo mecanismo. Quero que o meu cachorro viaje de barco, mesmo mecanismo. As cadeias associativas, elas são muito importantes. Então, agora que o seu cachorro já escreveu no livro dele, agora ele já tem 6 meses, o mundo vai ser mais fácil ou mais difícil para você. Agora, um indivíduo adulto que já tem um livro muito escrito, sinto muito, você vai precisar lidar com isso a vida toda. Porque aí a gente tem agora um novo elemento desse processo, que é a maneira de nós melhorarmos comportamentos. No caso da sensibilização, nós temos o elemento de sensibilização. Dessensibilização. Significa o seguinte: se o meu cachorro está sensível a algo, eu preciso dessensibilizar, ou seja, eu preciso regredir. Só que onde que está difícil? Se o seu cachorro já criou a cadeia de conexão, eu vou ter que tirar bracinho, pecinha por pecinha. E não é um processo simples. O que vai direcionar o nível de dificuldade? O quanto ele é sensível para aquela coisa. Então aqui eu quero te mostrar que através da aprendizagem nós temos mecanismos de melhorias. Só que agora, para que a gente possa melhorar, precisa-se de uma estrutura tática, que é o quê? Como que eu vou fazer para que o comportamento seja melhorado?
Infelizmente, se você não tem competência e habilidades para isso, você vai precisar aprender sobre o seu cachorro. Você vai precisar aprender como você, na sua realidade, vai aplicar isso. E você vai precisar, de maneira específica, trazer para a parte operante, operacional, ou seja, executiva. Você vai fazer as atitudes necessárias para isso acontecer. Então, nessa aula, vocês têm aqui como funciona a aprendizagem. E se você quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreva no canal, curte também para receber mais informações como essa. Deixa a sua dúvida aqui embaixo, que é extremamente importante para que nós possamos conversar sobre isso. E se você quer aprender de maneira prática como construir essa aprendizagem, como construir os comportamentos, aqui embaixo eu vou deixar o link do meu treinamento, que é onde você vai aprender a entender essas coisas e colocar a mão na massa para justamente começar a melhorar certos comportamentos. Algumas coisas, infelizmente, você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de um profissional junto com você, porque tem problemas de comportamento que são muito complexos. Entre eles, por exemplo, a reatividade, que envolve um comportamento agressivo. E você, como um leigo, mesmo que tenha tido experiência com cães na sua vida, você não é um profissional e não vai ter uma visão qualificada para isso. Você pode fazer quantos cursos você quiser. Pode ser que você resolva? Pode ser, mas o risco é muito grande. Então você vai precisar de um profissional. Até lá, ainda recomendo que você tenha acesso a essa informação de uma maneira estruturada. E no meu curso eu te ofereço isso. Beleza? Até o próximo vídeo.